Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui quem fala é João Romeu Morelli, sou pastor evangélico, sou professor de teologia e nós temos nos últimos dias, nas últimas semanas, esse aqui é o 10º vídeo, né? Já na 10ª semana, nós estamos estudando o Novo Testamento de maneira panorâmica. A proposta desses vídeos curtos aqui, vídeos na casa entre 10 a 15 minutos, é trazer de uma maneira bem simples, lembrando que ser simples não é simplório, ser simples não é ser básico, é trazer com uma linguagem simples e de uma maneira didática um panorama do texto do Novo Testamento. A nossa proposta aqui é semana após semana trazer algumas informações históricas, técnicas, geográficas, políticas, religiosas e algumas informações exegéticas e hermenêuticas, de interpretação e leitura do texto para facilitar o seu entendimento e a sua compreensão do texto bíblico. Então a gente já veio aqui, se você está chegando aqui hoje, está tendo acesso a esse vídeo pela primeira vez, eu peço que você vá no meu canal e veja os outros vídeos anteriores. Você vai ver lá a introdução ao Novo Testamento, informações históricas, políticas, introdução aos evangelhos, introdução às cartas de Paulo, que é a parte que a gente está estudando aqui. Acesse esses vídeos, compartilhe esse material para que juntos a gente possa apreender mais do texto bíblico com o objetivo final de te dar mais ferramentas para a sua interpretação bíblica, para a sua interpretação da sua leitura devocional, para melhor compreensão do texto bíblico. Nossa proposta hoje é que nós estudemos a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Então nós vamos fazer uma breve introdução aqui ao texto bíblico que Paulo escreve aos irmãos que estão ali na região da Galácia e as informações importantes que nós temos relacionadas a ele. Primeira coisa que precisa ficar bem claro para a gente é que quando Paulo escreve aos Gálatas, a Galácia não era uma cidade. Então quando Paulo escreve a carta dele aos Gálatas, ele escreve a uma igreja que está plantada numa região. Ou se a gente pode dizer assim, há várias igrejas que estão numa região. Então, a título de curiosidade, de exemplificação, Paulo escrevendo aos Gálatas é como se Paulo escrevesse uma carta à igreja de Minas Gerais, a carta à igreja do Mato Grosso, a carta à igreja que está no Rio Grande do Norte. Então há uma maior região, há um estado, há um grupo maior de cidades. A Galácia era uma porção que ainda estava dividida entre Galácia do Norte e Galácia do Sul. E ainda existe uma discussão para qual região que Paulo escreve. Se ele escreve para toda a Galácia, só para a Galácia do Norte, só para a Galácia do Sul. Mas o que se sabe com certeza é que Paulo escreve para igrejas. Igrejas, várias pequenas comunidades que estão plantadas numa mesma região, que era a região da Galácia. Região essa que foi evangelizada por Paulo, talvez pela proximidade com Antioquia da Síria, onde era a primeira base missionária de Paulo. Então tinha muita influência ali do ministério de Paulo e daqueles com qual Paulo andava. Então Paulo ali evangeliza, Paulo ali planta igrejas, Paulo passa por aquela região várias vezes. E o que deixa muito claro no texto que Paulo escreve é que após aqueles irmãos que eram gentios na sua maioria, terem contato com o Evangelho de Cristo, começado a jornada da fé, o texto de Paulo nos mostra que logo em seguida, logo após o primeiro amor daqueles irmãos, a igreja plantada na Galácia teve contato com outro tipo de evangelho. Paulo fala isso várias vezes, outro tipo de evangelho. E que evangelho é esse? É o evangelho judaizante. E eu quero deixar algumas características aqui. Havia um movimento na igreja primitiva, um movimento nascido na igreja de Jerusalém, que se acreditava que para ser cristão, para ser crente em Cristo Jesus, era necessário passar um processo judaizante, um processo de judaização, uma quase conversão ao judaísmo. O que isso quer dizer? É que o gentio, o grego, o romano, o não-judeu, que quisesse se converter ao caminho de Cristo, ele tinha que passar pela circuncisão, ele tinha que guardar as leis alimentares judaicas, ele tinha que guardar as leis cerimoniais dos judeus, ele tinha que guardar o sábado, quer dizer, ele tinha que passar por um processo de aculturação judaica.
Isso é o que fazia parte da mentalidade de uma parte da igreja primitiva em Jerusalém. Possivelmente, a igreja que estava ligada a Tiago, irmão de Jesus. Então se acreditava que havia um braço da igreja em Jerusalém que defendia uma corrente que ser cristão deveria automaticamente também ser judeu. Judeu não no sangue, mas na prática religiosa. Que o evangelho de Cristo não excluía a obrigação da guarda de toda a lei cerimonial e religiosa dos judeus. O apóstolo Paulo era contrário a essa norma. Contrário. O apóstolo Paulo acreditava que o judeu que quisesse guardar a lei cerimonial judaica como parte da sua cultura, tudo bem. Mas o gentio não devia fazer isso. O gentio não deveria se aculturar. A religião judaica, a prática cerimonial judaica, não fazia mais parte da nova aliança. Por isso que Paulo fala que os irmãos gentios da Galácia, ao terem contato com essa doutrina, eles estavam voltando a práticas antigas. É o que Paulo fala. Paulo fala na carta aos Gálatas que eles estavam voltando aos rudimentos antigos. Paulo chega a afirmar que voltar a isso é como se eles estivessem crucificando Jesus de novo. Era como se eles não acreditassem na salvação pela graça. E toda a discussão da carta de Paulo aos Gálatas gira em torno disso. Paulo chama esses que defendiam a judaização como parte da fé cristã de falsos mestres, de falsos profetas. Paulo chega a ficar irado a ponto de dizer que quem queria que o cristão gentio se circuncidasse, quem dera que ele até se castrasse, a tal ponto da indignação de Paulo com essa doutrina. Paulo chama isso de outro evangelho e fala que quem pregasse esse outro evangelho deveria ser considerado anátema, maldito. Porque na cabeça de Paulo, assumir toda essa aculturação judaica era acreditar que a salvação passava por um esforço humano, por uma prática ritual religiosa. Era abrir mão da graça, E se você ler toda a carta aos Gálatas, Paulo vai fazer um apelo constante em relação a isso, para que os irmãos entendessem que a pregação de Paulo que levou o evangelho não era essa, que a pregação de Paulo passava pela cruz, pela fé, pela graça, que era Cristo que unia a igreja, era a comunhão dos santos, não era a volta a uma prática religiosa, uma prática cultural / religiosa. Isso quer dizer então que a igreja de Jerusalém, corrente doutrinária de Tiago, estava influenciando a Galácia a tal ponto que Paulo tem que escrever esse texto. Possivelmente alguma coisa entre o ano 62 e o ano 63 depois de Cristo, para trazer um alerta a esses irmãos, que eles deveriam entender a verdade do Evangelho, que a verdade do Evangelho estava centrada na salvação pela graça. Paulo, inclusive, cita como exemplo uma passagem fortíssima de um encontro dele com Pedro. Se você ler lá no capítulo 1 e 2, Paulo está citando como se dá a sua conversão, e ele fala que um dia ele teve que resistir Pedro face a face, porque Pedro teve uma prática indigna. E que prática foi essa? Ele conta de estar, ele, alguns outros discípulos, inclusive Pedro, no meio de gentios, comendo, tendo ali um momento de comunhão, e chega um grupo de cristãos judeus da parte de Tiago, da parte de Jerusalém. E quando chegam, Paulo fala que Pedro sai do meio dos gentios, vai para o entorno dos judeus e passa a criticar aquela prática que para eles era uma prática indigna, que é como se eles estivessem praticando algo impuro. E Paulo fala que resistiu Pedro, quer dizer, Paulo exortou Pedro diante de todo mundo, porque ele dizia assim: Pedro, você não vive como judeu, vive como gentio. E por que você quer cobrar dos gentios algo que nem você mesmo faz? No final das contas, Paulo estava chamando Pedro de um hipócrita, porque ele queria cobrar uma prática religiosa que ele mesmo não vivia. No final das contas, o que a gente pode extrair da carta de Paulo aos Gálatas é que Paulo traz um grande alerta a todo cristão. Nós precisamos nos cuidar, porque é muito fácil embutirmos uma série de práticas religiosas como se fosse a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é uma só: Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e tudo que Ele nos oferece é fruto da graça,
do favor imerecido. Não é pelos nossos esforços. Não é por obras, como ele fala na carta aos Efésios, para que ninguém se glorie. Tudo que a gente faz é resposta à obra de Cristo na cruz. E não pode ser feito por religiosidade. E nem pode ser feito para demonstrar a nossa superioridade espiritual para os outros. A carta de Gálatas nos traz esse alerta, um alerta importante para os tempos presentes. Para encerrarmos o nosso vídeo, eu quero deixar aqui a dica de leitura, a dica para a sua biblioteca. Você está vendo que eu mudei o cenário, né? Para quem já está assistindo a série, hoje eu estou fazendo aqui perto aqui dos meus livros. E dentre os livros que eu tenho para indicar, eu indico hoje esse clássico da literatura do Novo Testamento, A Introdução ao Novo Testamento, que tem como seu principal editor o Carson. É um livro da editora Vida Nova. O que é uma introdução ao Novo Testamento? É um livro que basicamente trata das informações que eu estou trazendo aqui para vocês. São informações introdutórias de data, de local, de destinatário, algumas informações sobre a construção do texto e algumas informações sobre os temas principais do texto. Dos melhores livros é esse aqui que eu indico para vocês, que é um clássico da literatura do Novo Testamento, da literatura protestante evangélica, e eu te indico. Ele já tem uma capinha mais nova, mais moderna. É uma boa literatura para você ter aí na sua biblioteca. Para falar bem a verdade, se você quer fazer um bom estudo do Novo Testamento, um bom estudo da Bíblia Sagrada, você pode fazer um investimento aí em torno de 30, 40 livros, que você vai ter um conteúdo relevante. E semana após semana a gente vai fazendo indicações. Deixo na descrição aí um link, normalmente eu deixo o link da Amazon com esse material que você pode ter mais acesso, pode adquiri-lo. Vá formando aí sua biblioteca de estudos para o melhor entendimento da Bíblia Sagrada. E quando a gente fala de estudo da Bíblia Sagrada, nós não estamos falando de um estudo de conhecimento, de um mero conhecimento. Nós estamos falando do estudo daquilo que pode nos levar para a vida eterna, que nos dá base para o entendimento da nossa vida cristã, base para a nossa fé diária. Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo.